Se olharmos mais de perto a jornada de Jungkook e formos além do rótulo chamativo de McKnight de ouro, podemos perceber que há muito mais nele do que a imagem polida e positiva a qual estamos acostumados. Ele não era apenas bom em cantar, dançar, fazer rap e criar música. Jungkook era praticamente um verdadeiro faz-tudo. Pessoas do mundo todo o amavam por seus inúmeros talentos, mas existe um lado da história dele que nem todos conhecem. Mesmo que hoje ele seja reconhecido como um verdadeiro as e um superstar global, Jungkook, assim como o restante do BTS, enfrentou inúmeros desafios que o moldaram até se tornar o artista que é agora. Jungkook teve uma infância bastante normal, com todas as experiências típicas dessa fase. Ele já admitiu que era muito arteiro, adorava brincar ao ar livre e se metia em confusão porque não gostava muito de estudar. Na verdade, ele chegou a dizer que não planejava se tornar cantor no começo, pois não sabia exatamente o que queria fazer da vida. Foi então que ele se interessou pela dança. Começou a praticar b-boying, conheceu o grupo Big Bang e, a partir dali, decidiu que cantar era o que realmente queria. Sonhava em se tornar tão incrível quanto seus ídolos e, apesar da pouca idade, dedicou-se intensamente para isso. Em 2011, Jungkook deu um passo ousado. Participou do programa de talento sul-coreano Superstar K3 em Daegu. No entanto, foi nesse momento que ele começou a se sentir mais tímido em relação às pessoas. Ele contou que fez a audição apenas por diversão, mas, ao chegar no local, ficou intimidado com o tamanho da multidão. Disse que começou a se encolher ao perceber quantos estranhos o cercavam. Apesar da personalidade reservada, as coisas acabaram dando certo para ele. Jungkook não foi selecionado para o Superstar K3, mas chamou a atenção de 7 empresas de entretenimento diferentes, que viram nele um enorme potencial e queriam tê-lo em seus grupos. No entanto, lidar com tudo isso quando ainda era apenas uma criança foi um verdadeiro desafio. Na biografia oficial do BTS, Jungkook revelou um pedido estranho que recebeu de uma dessas empresas, e a história se torna ainda mais perturbadora quando lembramos que ele ainda estava no ensino fundamental. Ele contou que representantes de uma dessas companhias pediram para encontrá-lo em um quarto de hotel próximo ao local das audições do Superstar K3, dizendo que queriam gravar um vídeo dele cantando para uma nova audição. Poderia até parecer algo normal no meio artístico, mas, como sabemos, o show business pode ser um ambiente perigoso. Felizmente, Jungkook decidiu não ir e escolheu treinar com a Big Hit Entertainment, influenciado por Namjoon, RM, que mais tarde se tornaria seu colega de grupo e líder do BTS. Mesmo assim, o próprio Bang Si-hyuk, fundador da Big Hit, contou que a timidez de Jungkook quase o impediu de estrear. Em uma entrevista de 2017, Bang surpreendeu a todos ao admitir que, no início, não tinha certeza se Jungkook realmente debutaria com o grupo. Ele recordou um momento do período de trainee em que Jungkook foi convidado a cantar, mas ficou tão envergonhado que não conseguiu. Passou cerca de 15 minutos apenas se contorcendo, sem emitir uma única nota. A timidez o impediu de mostrar seu verdadeiro talento, e os executivos da empresa acabaram formando uma opinião não muito boa sobre ele. Bang Si-hyuk lembrou que, nas primeiras avaliações internas, o parecer era de que Jungkook não tinha talento suficiente para debutar. Mas é difícil culpá-lo por se sentir assim. Imagine, ele era apenas um garoto de 15 anos, treinando intensamente para estrear em uma cidade estranha, longe da família e sem conhecer ninguém. Em uma entrevista no programa Give Me a Meal, com o apresentador Kang Ho-dong, Jungkook compartilhou como foi difícil para ele se conectar com outras pessoas. Crescer praticamente sozinho como trainee em Seul tornou-se um fardo. Ele revelou que sua dificuldade em se abrir vinha desde aquela época. Kang Ho-dong entendeu perfeitamente, reconhecendo o quanto a sociedade coreana pode ser exigente, especialmente com jovens que saem de casa tão cedo. Jungkook também mencionou que, por ter passado tanto tempo isolado, às vezes tinha dificuldade em ser genuíno com pessoas novas. Segundo ele, sempre que conhecia alguém pela primeira vez, sentia uma barreira. Ficava pensando em como se aproximar ou em como fazer a outra pessoa gostar dele. Quando o BTS e a Big Hit começaram, o grupo ainda era completamente iniciante na indústria. Como vinham de uma empresa pequena, tinham dificuldade em ganhar visibilidade diante dos grupos mais famosos. O início foi modesto, um dormitório minúsculo, 3 beliches, um banheiro sempre ocupado e pouquíssimo espaço para guardar as próprias coisas. Jungkook, por ser o mais novo, não era tratado da melhor forma.
Em uma aparição no programa You Quiz on the Block, ele contou que, por ser o McKnight, tinha que esperar todos dormirem para só então poder tomar banho. Um ex-trainee da Big Hit, chamado Ji-hoon, revelou que todos reparavam em Jungkook por causa de seu ouvido absoluto e da capacidade de fazer bem qualquer coisa que tentasse. Ji-hoon disse ter ficado impressionado com a habilidade e a determinação dele, e foi essa dedicação que acabou levando Jungkook a finalmente estrear. Mas, mesmo após o debut, as dificuldades estavam longe de terminar. Vendo o sucesso atual do BTS, muita gente imagina que eles sempre foram famosos. Mas não era bem assim. Jungkook e os outros membros passaram por muitas situações difíceis e chegaram a ser maltratados em diversas ocasiões. Uma das fases mais duras do grupo foi mostrada no reality show American Hustle Life. Em um dos episódios, os membros aparecem distribuindo panfletos na calçada de Hollywood Boulevard, convidando pessoas para um show gratuito. Além disso, também enfrentaram momentos desconfortáveis em programas de variedades coreanos, que raramente os convidavam, e quando convidavam ainda encontravam formas de desrespeitá-los. Em uma dessas participações no programa Flower Crew, Jungkook levou hambúrgueres e refrigerantes para os apresentadores, mas eles recusaram, dizendo que os lanches pareciam sobras, mesmo depois de ele insistir que havia levado de coração. Os fãs perceberam que ele estava à beira das lágrimas durante a gravação, e até hoje esse episódio é lembrado como um dos mais tristes do início da carreira do grupo. Ver Jungkook sendo tratado daquela forma, quando tudo o que ele queria era ser gentil, foi de partir o coração. Quando o grupo começou finalmente a ganhar reconhecimento, Jungkook interpretou isso como um sinal de que precisava trabalhar ainda mais, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria saúde. Nos episódios 2 e 3 do documentário Burn the Stage, foi revelado que, apesar de suas apresentações impecáveis durante a turnê mundial Wings em 2017, Jungkook estava longe de estar bem fisicamente. Após um dos shows, ele acabou desmaiando. Depois do colapso, ele contou que não esperava que aquilo acontecesse. Foi a primeira vez, e ficou muito assustado. RM comentou que o clima estava extremamente quente e que Jungkook havia se esforçado demais, o que causou o desmaio. Ainda assim, ele quis continuar, pois não sabia quando teria outra oportunidade de ver os fãs no Chile novamente. A saúde mental dele também não estava nas melhores condições naquela época. No livro oficial do BTS, Jungkook revelou que a apresentação do grupo no American Music Awards de 2017 foi um período particularmente difícil. Ele contou que, após uma gravação, saiu para beber sozinho e percebeu o quanto se sentia sem esperança. Começou a falar consigo mesmo diante da câmera, como se estivesse gravando um vídeo para o YouTube, até que Jin o encontrou. Os dois conversaram longamente, e Jungkook acabou se abrindo sobre o que sentia, deixando Jin profundamente emocionado. Jin contou que, ao ouvir Jungkook desabafar, chorou muito. Era a primeira vez que percebia o quanto ele vinha sofrendo em silêncio. Todo o esforço do grupo valeu a pena no fim. Apesar de todas as dificuldades, o BTS cresceu imensamente, tanto na Coreia quanto no mundo, tornando-se um nome consolidado na indústria musical. Mas junto com a fama, vieram também novos desafios. A pressão da mídia, os rumores e o ódio gratuito se intensificaram. Jungkook, por ser um dos membros mais populares, passou a ser alvo constante. Ele foi criticado por coisas banais, como usar um moletom criado pelo próprio irmão, comer uma maçã durante uma live, pular degraus, fazer bico, lavar roupa, dormir ou até por engasgar com água. Houve até quem o acusasse de zombar de outros artistas apenas por comentários inofensivos. É claro que ninguém está acima de críticas, mas o nível de hostilidade era absurdo. Parecia que algumas pessoas simplesmente queriam odiá-lo por odiar. E quando Jungkook estreou como artista solo, essa onda de ódio se intensificou. Muitas pessoas começaram a atacá-lo pela direção musical que escolheu seguir. O álbum Golden está longe de ser um dos piores do ano, mas alguns agiram como se ele tivesse cometido um crime por lançar um disco de pop puro. Não gostar de um álbum é normal, gosto é pessoal, mas chamá-lo de todos os tipos de nomes ofensivos por não corresponder às expectativas alheias é simplesmente cruel. Uma crítica recente, por exemplo, chegou a dizer que é degradante usar a música como um meio e não como um fim. Nada contra opiniões negativas, mas esse tipo de comentário soa mais como ataque direcionado do que como uma análise musical. Ainda assim, Jungkook superou todo o ódio. Golden se tornou um duplo million seller em apenas 5 horas após o lançamento, vendendo mais de 2,1 milhões de cópias no primeiro dia.
A faixa principal, Standing Next to You, fez história na playlist Today's Top Hits do Spotify, com mais de 42 milhões de reproduções em 24 horas. Ele também se apresentou diante de uma multidão imensa na Times Square, em Nova York, uma performance tão poderosa que até quem não era fã parou para assistir. No fim das contas, ver Jungkook evoluir de um garoto tímido para um superstar global é uma jornada inspiradora. Hoje, ele parece mais feliz e livre do que nunca, se apresentando com paixão e gratidão diante dos fãs que o acompanharam por todos esses altos e baixos. Sua história é uma lembrança poderosa de que por trás de cada ídolo existe um ser humano, com medos, inseguranças e sonhos. E é justamente isso que torna Jungkook tão especial.